Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente termina o livro de Enoque. Termina os capítulos finais, é o fim do livro, é o fim daquela sequência que a gente começou desde as 10 semanas, mas não é o fim dos estudos do livro de Enoque. Quando a gente terminar esse estudo aqui, o fim do livro, nós vamos para o início do livro, porque ali tem coisas maravilhosas, profundas, e depois tem todo o miolo do livro que eu pretendo continuar. Só que depois que eu terminar o final do livro, eu prometi para vocês, naquela lista de sequências de estudo que se encontra na comunidade do canal, que eu iria no início do livro. E depois que eu terminar aquele início e fizer relações com a Bíblia, com os profetas e com o nosso tempo, aí eu vou fazer uma pausa para dar seguimento aos outros estudos da lista e depois eu volto para o miolo do livro, porque tem coisas incríveis. Tá bom? Antes de começar aqui, um aviso para os irmãos que têm me acompanhado. Eu fiquei alguns dias sem gravar e antes disso eu já estava gravando pouco. Estou postando pouco conteúdo no canal. Mas o pouco que eu estou postando é bom, são conteúdos incríveis, eu gosto muito deles. Não estão sendo tão caprichados como eu poderia fazer, mas é assim que está dando para fazer agora. E eu fiquei alguns dias sem gravar e agradeço os irmãos por terem compreendido, porque, aliás, os irmãos contribuem na minha vida. Os irmãos praticamente mantêm toda a minha vida no Brasil. E eu sou grato a eles, a elas, aos irmãos que têm me ajudado aqui continuamente. Eu tenho que falar isso não só pela comunidade ou por recadinhos no comentário fixo, mas aqui também. Fica a minha gratidão em nome do Senhor para os irmãos que têm suprido a minha vida mesmo eu tendo postado poucos conteúdos, tá bom? Pretendo me esforçar mais e ser mais consistente. É só eu me ajustar aqui, tá bom? Então vamos lá, dei esse aviso, agradecer os irmãos, as irmãs, até aqueles que têm contribuído e eu não pude agradecer mandando uma mensagem ou coisa assim, porque tem irmãos que contribuem um valor inesperado, um valor mais alto do que o que os outros irmãos propuseram quando criaram o grupo, que foi voluntário. Então eu pretendi agradecer alguns irmãos, mas eu não tenho contato, não consigo em nenhum dos grupos, então fica aqui minha gratidão para vocês. Tá bom? Vamos seguir então os estudos. Vou fazer a leitura de Enoque, do 103 ao 108, e aí a gente fecha. Só não vou ler os capítulos 106 e 107, porque fala do nascimento de Noé, gasta-se um pouco de tempo, é preciso meditar, e não faz parte dos ais do tempo da grande tribulação, etc. Mas tem a conexão que eu já expliquei para vocês, né? Só que eu quero pular isso e faço um vídeo à parte em algum outro momento. Então vamos lá. Enoque, capítulo 103. Diz assim: Agora, ó justos, eu vos juro diante da majestade daquele que é o grande e excelso, o poderoso na sua realeza. Juro-vos diante da sua magnificência, eu conheço um segredo. Vamos ver qual é o segredo que Enoque está falando aqui para a gente. Eu li as tábuas divinas e os livros santos. Neles eu vi escrito e assinalado: todo bem, toda alegria e honra estão preparados e consignados para os espíritos daqueles que morreram na justiça. Toda sorte de bem vos será concedida em recompensa pelo vosso esforço, e o vosso destino será melhor do que os dos vivos. Os espíritos daqueles que dentre vós morrerem na justiça, viverá, alegrar-se-á e será bem-aventurado. As almas não perecerão, nem se apagará a sua lembrança da face do excelso, por todas as gerações do mundo. Por isso, deixai de vos preocupar com as humilhações sofridas. Até aqui já me lembrou o que Paulo fala, que as tribulações que nós sofremos agora não podem ser comparadas com a glória que há de se revelar nos santos no futuro. Está em Romanos 8, não está? Só não vou pegar esse texto e ler aqui agora porque todos conhecem. Quem sabe o apóstolo Paulo não se inspirou aqui também para escrever o que ele escreveu. Eu sei que isso deve estar espalhado pelos profetas, mas aqui fica bem claro, né? Foi uma advertência para os santos não ficarem preocupados com os sofrimentos, porque nós voltaremos a viver e a glória será melhor do que a dos vivos.
Ou seja, e aqui vocês vão ler que está falando das duas testemunhas, principalmente das duas testemunhas do tempo do fim. Porque a questão das duas testemunhas, que nós sabemos que não fala apenas de dois profetas, e sim de judeus e gentios que recebem o espírito de Moisés e de Elias, o poder deles, o contexto deles, para profetizarem, não fala apenas de um povo do fim. Os apóstolos já são testemunhas. Paulo já levou o evangelho para os gentios que se tornaram testemunhas de Deus. Acontece que Apocalipse chega ao tempo do fim e essas testemunhas recebem poder para fazer sinais e prodígios que nem o próprio Senhor Jesus fez quando estava na carne. Mas é Ele que estará fazendo através das testemunhas, e as testemunhas através dele. E aí se cumpre o que ele disse, que quem crer nele fará sinais maiores do que ele fez. Só nesse momento do fim que essa palavra de Jesus terá cumprimento. E o verso 7 diz: Ai de vós, pecadores, ao morrerdes na plenitude dos vossos pecados, enquanto os vossos cúmplices dizem, felizes são os pecadores, viveram bem todos os dias da sua vida, morreram na felicidade e na riqueza. Não conheceram na sua vida nem aflição, nem derramamento de sangue, morreram honrados, e nenhum julgamento aconteceu contra eles ao longo da sua vida. Então não sabeis que as suas almas foram mandadas ao mundo inferior, para então serem presas de grande aflição? É o que está sendo falado. Os pecadores falam que eles são felizes porque eles não sofrem. É só você pensar nos tempos, nas eras, principalmente no tempo do Império Romano, os cristãos dando testemunho do Senhor Jesus nas covas de leões, pendurados nos crucifixos, em jogos romanos. E com certeza tinha pessoas que falavam isso. Eu estou dando só um exemplo de uma era, mas isso aconteceu em todas as eras. Acontece em todas as eras. Mas o verso 9 vem e diz: Então não sabeis que as suas almas foram mandadas ao mundo inferior para então serem presas de grande aflição? Acontece que quando os santos morrem, eles vão para um descanso, não para o céu. Eles vão para um lugar, lá onde nós chamamos de inferno, mas no hebraico é Sheol e no grego é Guiena, e lá tem várias repartições. Até entre aqueles que se perdem, tem várias repartições e níveis de sofrimento. E tem um lugar de descanso para os santos que ressuscitarão, que sairão do Sheol no toque da última trombeta. Isso é o que diz a palavra num todo. Então, a partir do momento que a pessoa morre, Deus já faz a diferença, Deus já faz a acepção. Ele não faz acepção durante a vida, mas durante a morte ele faz. Aliás, durante a vida é o contrário. As pessoas que reinarão com ele e que nesse tempo já são sacerdotes, tendem a sofrer bem mais. E servirem aos reis, honrarem aos reis, orarem pelos reis. É isso que a palavra diz num todo. Verso 10. O vosso espírito será entregue às trevas, aos grilhões e às chamas do fogo, no dia em que se verificar o grande julgamento. Ai de vós, não conhecereis a paz. Não deixeis que os justos e bons que passaram desta vida digam as seguintes palavras. E agora eu vou destacar algumas coisas aqui para vocês, porque o texto foi bem claro. Não deixeis que os justos e bons que passaram desta vida digam as seguintes palavras. É claro que eles vão dizer essas palavras durante a vida, mas eles que vão morrer, eles têm que entender o porquê dos sofrimentos, se é castigo de Deus ou eles têm que testemunhar as coisas. Eles têm que discernir os tempos, igual Daniel. Daniel teve o discernimento dos tempos. É um grande exemplo, Daniel, porque Daniel, quando ele orou pelo pecado dele, do povo dele, e ele orou pelos pecados daqueles que já haviam morrido, não para se salvarem, mas para reconhecer diante de Deus que o povo estava cativo e sofrendo tudo aquilo porque pecaram. E aqueles que haveriam de seguir para frente, eles não poderiam ter as mesmas atitudes daqueles que morreram no pecado e foram castigados por causa dos seus pecados. Muitos dos que morreram por causa de seus pecados, poderão até ser absolvidos no grande trono branco. Outros, por causa dos níveis de pecados, não serão absolvidos no grande trono branco. Então o texto nos adverte dizendo:
Não deixeis que eles falem essas palavras. Presta atenção no porquê que eu estou falando isso para vocês. Verso 13. Nos dias da nossa vida, cansamo-nos e suportamos muitas fadigas. Fomos acometidos de muitos males, esgotamo-nos, reduzimo-nos a poucos e enfraqueceu-se o nosso espírito. Fomos desprezados e não encontramos ninguém que nos apoiasse, ao menos com uma palavra. Fomos perseguidos e aniquilados, e já não desejávamos mais ver a vida no decorrer dos dias. Jeremias até passou por essa aflição, mas Deus converteu o coração de Jeremias. Como Deus mesmo disse para o profeta Jeremias, se tu te converteres e não passares para o lado deles, eles passarão para o teu lado, e eu estarei com você e te livrarei. Já viu as lamentações de Jeremias? Até mesmo dentro do próprio livro de Jeremias, ele amaldiçoa o dia em que nasceu. E amaldiçoa um monte de coisas, por causa do tanto de sofrimento que ele estava presenciando. Jeremias não poderia passar para o lado desses, mas para o lado do Senhor, daquele que discerne os tempos, daquele que sofre pelo Senhor, e Jeremias foi uma testemunha do Senhor. Tanto é que Deus falou para Jeremias que ia converter as palavras dele, da boca dele, em fogo. E as pessoas que não obedecem, em palha. As duas testemunhas soltam fogo pela boca. Não fogo literal, mas é no sentido da palavra e da profecia delas ser tão pesadas que é como um fogo que consome a palha. Interessante, não é? Então vamos lá. Verso 16. Esperávamos ser a cabeça, mas, na realidade, passamos a ser a cauda. Esse texto aqui que foi o destaque para mim. Esse texto aqui que eu vou grifar para vocês. Por quê? Porque lá em Deuteronômio 27, 28, se eu não estiver enganado, eu estou citando aqui tudo de cabeça. Não tenho anotações aqui, então vocês verifiquem. Não estou falando isso para me gloriar, estou falando isso para mostrar que como é bom você ler e ouvir, porque você faz conexões naturalmente. Se tivesse anotações, talvez seria até melhor. Mas esse texto aqui me fez lembrar com o que Deus falou no livro da lei. Se vocês guardarem os meus mandamentos, terão bênção. Se não guardarem, terão maldição. Se guardarem, serão cabeça. Se não guardarem, serão cauda. Tanto é que de Deuteronômio para 27 e 28 tem bênçãos e maldição. As bênçãos se cumprirão no milênio. As maldições se cumprem durante todas as eras em que o povo não obedece ao Senhor. Então diz, esgotamo-nos de tanto esforço, mas não recebemos a paga da nossa fadiga. Vê? Aqui já é um povo que não está fazendo uma boa confissão. E o texto disse, não deixem que eles falem assim. Verso 17. Passamos a ser comida dos pecadores e ímpios, e estes colocaram sobre nós o seu jugo pesado, como está no livro da lei. Os que nos odiavam e nos maltratavam assumiram domínio sobre nós. Curávamos nossa cabeça, mas eles não tinham nenhuma compaixão para conosco. Procurávamos fugir deles, para pôr-nos em segurança e obter um pouco de paz, mas não encontrávamos sequer um lugar onde pudéssemos nos refugiar e, assim, livrarmos deles. Em nossa aflição, queixávamos junto às pessoas e reclamávamos daqueles que nos suplicavam. Eles, porém, não davam atenção aos nossos clamores e nem, ao menos, queriam escutar a nossa voz. Com certeza, essas coisas passaram no tempo dos cativeiros, de vários cativeiros, dos cativeiros passados, do cativeiro do ano 70, depois do ano 70, do cativeiro que ainda acontecerá no tempo da grande tribulação, profetizado por vários profetas. E eu destaco Zacarias 14, haverá ainda cativeiro na terra de Israel. Mas as testemunhas vão advertir essas pessoas para elas discernirem o tempo e entenderem o porquê que estão sofrendo. Para não refletirem um mau testemunho, refletirem mentira, não reconhecerem os seus erros e pecados, porque então elas desfalecem. Verso 22. Em vez disso,
davam apoio àqueles que nos roubavam, engoliam e menosprezavam, dissimulavam sua prepotência e não nos retiravam o jugo imposto por aqueles que nos sugavam, dispersavam e matavam. Viu? Como é mesmo do cativeiro? Acobertavam seus atos de homicídio e não hesitavam ao levantar suas mãos contra nós. Capítulo 104. Juro-vos, ó justos, que no céu os anjos da divina majestade lembram-se de vós com benevolência. Vossos nomes estão escritos junto à glória do Altíssimo. Tende confiança. Legal, né? Lembra Hebreus, não é? Tende confiança. Se você lê o Hebreus, então você vai se lembrar disso daqui. Eu também não lembro qual é o capítulo, mas está lá para o fim, né? Tende confiança. Anteriormente fostes abandonados ao opróbrio, à desgraça e às privações, mas agora haveis de luzir como as luminárias do céu. Esse texto aqui me lembra Filipenses 2. Mesma coisa, parece que Paulo catou daqui e colocou lá. Verifica lá se está mesmo em Filipenses 2, que Paulo fala que os justos haverão de reluzir como as luminárias do céu. Aliás, isso tem em toda a palavra, né? Em todos os profetas. Sol, lua, estrelas falam a respeito do evangelho de Deus, da igreja, da antiga aliança, da nova, dos justos. Verso 4. Brilhareis e sereis vistos, e as portas do céu estarão abertas para vós. Pedi simplesmente o julgamento, e este virá, pois as vossas tribulações serão convertidas no castigo dos chefes e de todos os ajudantes dos vossos saqueadores. Aguardai e não desisti da vossa esperança, pois sereis contemplados com uma grande alegria, como os anjos do céu. Que deveis fazer? Não necessitareis esconder-vos no grande dia do juízo, pois não serão encontrados como os pecadores. O julgamento eterno ficará longe de vós por todas as gerações do mundo. Por isso que no grande trono branco a igreja não comparecerá ali para ser julgada, e sim para julgar. Os que comparecerão no grande trono branco, que é o grande dia do juízo aqui mencionado, que foi falado nas visões de Enoque, naquela potente visão, são aqueles que morreram sem resolver os seus casos, aqueles que morreram sem ouvir a palavra, o evangelho, e aqueles que morreram no pecado. Ali tudo será resolvido. 9. Não temais, ó justos, quando virdes os pecadores crescendo forte e prosperando em seus caminhos. Não sejais companheiros com eles, mas manter longe de sua violência. Porque haveis de tornar-se companheiros dos exércitos do céu. Que coisa linda, né? Haveis de tornar-se companheiros dos exércitos do céu, dos anjos, de toda a família de Deus. Aquelas visões que Isaías viu, que Ezequiel viu, dos 4 seres viventes, dos 4 serafins, e aquelas visões que Daniel viu, e que Enoque viu também, dos anjos, miríades de miríades, nós faremos parte daquela família do céu. Lá em Efésios 3, Paulo fala de uma família no céu que toma o nome do Senhor e de uma família na terra que toma o nome do Senhor. O Senhor preparou o encontro dessas duas famílias. Ele vai unir primeiro as duas famílias da terra, que são judeus e gentios, as duas casas de Israel, para elas se unirem com a família celeste. Lindo, né? Um plano desse é muito lindo. Um dia nós falaremos com o próprio Senhor Jesus, não falaremos? Que é o maior dos céus? Claro, abaixo do Pai. Nós não falaremos com o próprio Pai? Então nós falaremos com os 4 seres viventes, com os serafins. Falaremos com os 24 anciãos. Que eu acredito na literalidade de todas essas criaturas. Embora elas, a maneira como Deus criou, a numeração, reflete tudo que Deus haveria de fazer na terra, falaremos com elas. Pecadores, embora digais que nenhum dos vossos pecados será conhecido e anotado, na realidade eles, os anjos, escrevem todos os vossos delitos diariamente. O livro fala disso várias vezes, que os anjos escrevem. Por isso que abrem-se livros no grande trono branco, porque muitos desses livros foram escritos pelos anjos. É claro que, durante o milênio, e como o reino, o domínio dos céus
passa para Cristo e para a igreja, agora é a igreja que pega a função, que eu acredito assim, que pegará a função de anotar as coisas das nações. A mesma coisa que os anjos fazem, anotando os pecados das nações e anotando as boas obras, as más obras, para tudo ser julgado, a mesma coisa a igreja fará, porque a igreja será como os anjos de Deus. Quando toca a última trombeta, os 24 anciãos colocam as suas coroas diante do trono, não é por acaso. Não é para apenas falar de uma referência, mas para mostrar que chegou o tempo em que Jesus assume todos os reinos. Porque o céu hoje domina. Em Daniel está escrito, o céu domina, o céu reina. Só que o Senhor Jesus não assumiu o seu reino. O Senhor Jesus tem autoridade e domínio sobre todos os reinos do mundo, mas é um reino onde os anjos dominam, no qual Deus permite o pecado avançar, o mal acontecer, para que o mundo conheça todas as obras de Deus. Para que o mundo conheça aonde os homens vão parar quando eles não conhecem a Cristo, não reconhecem o Criador. Então, são reinos e domínios, são épocas diferentes. Os anjos hoje reinam. Quando o reino passar para Cristo e para a igreja, aí não é que os anjos param de reinar, mas o domínio agora é passado para Cristo. Por isso as coroas sendo lançadas diante do trono. Sabendo meditar bem e subjugar bem esses fatos, você tem até revelações grandes. Você não se confunde. Porque se Nabucodonosor virou bicho até ele reconhecer que o céu domina, então o céu reina, o Altíssimo reina. Só que não é aquele reino como acontecerá no milênio, assim como na eternidade não será como acontece no milênio. As épocas, os milênios vão mudando. Compreendeu isso? Num outro vídeo eu falo melhor isso para vocês. Digo-vos agora que a luz e as trevas, o dia e a noite, veem os vossos pecados. Abandonai a impiedade do vosso coração. Não mentais, não distorceis as palavras da verdade, não desvirtueis com mentiras as palavras do Santo Altíssimo. Aqui no livro tem várias vezes eles fazendo isso, distorcendo as palavras de Deus. E tem alguns textos ali que eu anotei que, se couber aqui no finalzinho, eu leio para vocês, para mostrar como o livro revelava o futuro, no seguinte, de mostrar como os homens escrevem muitos livros, tanto ímpios como aqueles que professam a Deus, e livros que alteram e distorcem as palavras do Altíssimo. Não são só os ímpios que escrevem livros que alteram e distorcem as palavras de Deus, mas as pessoas que creem em Deus, alguns vão apostatar, outros não, eles também distorcem as palavras do Altíssimo quando escrevem os seus livros para venderem. Verso 14. Afastai-vos da adoração dos vossos ídolos. O que tem a ver ídolos? Ídolos não é somente você se prostrar e se ajoelhar diante de uma estátua, seja ela de qual material for. Ídolo pode ser o seu pastor, ídolo pode ser você mesmo. Um Deus, o seu ventre pode ser o seu próprio Deus, como Paulo fala em Romanos 13. O Deus deles é o próprio ventre. Ídolo é aquele a quem você serve. Pois todas as vossas falsidades e enganos não conduzem de forma alguma à retidão, mas sim a um grande pecado. Conheço também o segredo de que muitos pecadores modificam e distorcem de várias formas as palavras da verdade. Intercalam dizeres corruptos e mentirosos, introduzem grandes falácias e escrevem livros sobre os seus próprios pensamentos. Que texto maravilhoso, né? Esses pecadores não são somente os ímpios, são cristãos também, aspas. Começam cristãos, colocam o pé num caminho da apostasia e não retornam. Vão até cruzar o limite e aí não conseguem mais voltar. Porém, se nas suas línguas traduzirem corretamente todas as minhas palavras, se nada alterarem e nada omitirem dos meus dizeres, e se tudo transcreverem conforme é justo, isto é,
tudo quanto anteriormente sobre eles testemunhei, então posso revelar-vos outra coisa que é do meu conhecimento. Os livros serão entregues aos justos e aos sábios, aos quais proporcionarão muito contentamento por causa da honestidade e da sabedoria. Deve ter aqui uns 3 ou 4 pontos incríveis para a gente destacar. Vamos por ordem. Porém, se nas suas línguas traduzirem. Como assim línguas? Se o livro de Enoque foi escrito no tempo de Enoque, nem havia vindo o dilúvio? Como assim línguas? Porque Deus confunde as línguas lá no tempo de Nimrod. Então, algumas pessoas já poderiam abandonar o livro a partir daqui, se chegarem até aqui, que é bem difícil elas chegarem. Normalmente elas pegam textos isolados para contrariarem o livro, aí solta no blog e fica aquela multidão de textos recortados que aparentemente estão contrários à Bíblia. Mas será que Deus não tem o poder de profetizar mistérios? Deus profetiza mistérios no nosso tempo. Coisas que nós não entendemos até que chegue o tempo. Por exemplo, a besta de 7 cabeças e 10 chifres tem mistério nisso. A gente não compreendia tão bem antes. E o que falar dos homens que fazem uma imagem para a besta, de comprar e vender? Como assim homens farão uma imagem da besta? Imagine algumas gerações lá atrás que não meditassem muito bem no livro do Apocalipse e que não conhecem e não tinham como conhecer esse mundo aqui do jeito que ele é hoje, lendo o texto que homens farão uma imagem para a besta. Eles iriam imaginar que é algo ali parecido com o que havia no tempo de Daniel, uma estátua revestida de ouro. E não é nada disso. Nós sabemos o que o texto está falando hoje. Então Deus tem o poder de profetizar enigmas. Se nós estivéssemos lendo esse texto aqui na época de Enoque, os filhos de Matusalém, e depois do dilúvio, já ficaria algo profetizado sobre línguas. Toda a terra falava uma só língua. E quando acontecesse aquele evento em Babel de Deus confundir as línguas, as pessoas se lembrariam desse escrito. As que estivessem atentas e que tivessem acesso a esse livro iriam se lembrar desse livro, como não? Não é? Então aqui já foi uma explicação. Vamos pegar a outra. Línguas traduzirem corretamente todas as minhas palavras, se nada alterarem e nada omitirem dos meus dizeres, e se tudo transcreverem conforme é justo, isto é, tudo quanto anteriormente sobre eles testemunhei, então posso revelar-vos outra coisa que é do meu conhecimento. Os livros serão entregues aos justos e aos sábios. Essa parte que diz os livros serão entregues aos justos e aos sábios, que livros são esses? Os livros. Você pode entender que são os livros da Bíblia. E está correto, porque eu acredito que Deus profetiza uma coisa e sobre essa coisa ele pode profetizar uma segunda camada mais profunda sem anular a primeira. Nós temos vários exemplos disso no livro de Daniel. Lembra? Daniel 8, Daniel 7, sobre o chifre pequeno, Antico Epífanes IV, o abominável da desolação e muito mais coisas assim. Uma profecia só, revelando vários acontecimentos, e aquele que acontece no final e que se cumpre cabalmente é o que sela a profecia. Por que Deus faz isso? Porque aí as profecias não caem apenas em coisas históricas. Claro que algumas profecias caem no campo histórico, e nós precisamos da história para entender, mas até mesmo em Gênesis, a história da criação, a história de Adão e Eva, a história de Enoque, de Noé, do dilúvio, de Moisés, são profecias. Não são apenas eventos que aconteceram, mas profetizam para o futuro. Porque as figuras profetizam, e às vezes Deus deixa segredos lá no passado. Por isso que em Apocalipse 12, quando ele vai profetizar um dragão que solta um rio pela boca para tentar pegar a esposa, que recebeu 2 asas da grande asa para ir para o deserto, nos lembra o tempo do Egito. Não é apenas para te lembrar do tempo do Egito, é para mostrar que aquele tempo
do passado profetiza o futuro. Então, quando você volta a ler o livro da lei, quando você voltasse a ler o livro da lei, você iria encontrar recortes do futuro que estão somente lá, para somar com os recortes do futuro que estão em Apocalipse. Foram escritos num passado, mas um passado ainda anterior tem coisas escondidas lá. Essa é a sabedoria divina. E assim, Gênesis 1, verso 1, é uma profecia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode ver o fim de todas as coisas ali. E não apenas um princípio. Você pode ver o novo céu e a nova terra ali, como Deus imaginou. Quando ele criou os céus e a terra e encabeçou Cristo sobre tudo, dando Cristo como o início de tudo, já que a palavra ali, para princípio, não é um início, e sim é um princípio apontando para Cristo. Entendeu? Quando Deus colocou no seu Filho a sua imagem, quando Cristo foi o primeiro a ser criado como imagem visível, nesse sentido ele foi criado, foi gerado como uma imagem visível. Não quer dizer que ele não existia antes, ele sempre foi com o Pai, mas antes disso nós não sabemos. É uma coisa que Deus pretende revelar-nos no 8º dia. Não pertence a nós ainda esse tipo de conhecimento. O que era antes do Filho ser gerado? Porque ele tem que ser o primeiro em tudo. Então, quando Deus faz um trono, ele criou principados, tronos. Imagine quando Deus quis iniciar a sua criação. O Filho teve que nascer primeiro do que é invisível. E aí ele se torna o primogênito de tudo. Entendeu? É disso que Paulo está falando. Colossenses 1, verso 15. Ele é o primogênito de toda a criação de Deus. É isso que Jesus fala para uma das igrejas em Apocalipse. Eu sou o princípio da criação de Deus. Nesse sentido aqui, que acaba sendo distorcido por outras religiões. Então, antes disso, Deus não revelou. Claro que ele pretende nos revelar. São segredos para o 8º dia. Acredito que são coisas que nem os 4 seres viventes, os 4 serafins, os 24 anciãos e os 7 arcanjos sabem. Lembra que eu falei disso na comunidade do canal? Que eu ia falar sobre isso? Então, agora, por que eu estou falando isso? Você pode entender, sim, que esses livros falam a respeito da palavra, num todo. Que foi o exemplo que foi abrindo aqui várias camadas sobre a minha frase. Mas os livros aqui, em primeira camada, são os próprios livros que estão contidos dentro desse livro. Estão compilados aqui, porque esse livro de Enoque, na verdade, esse livro contém vários livros. Foi compilado em um livro só. Então, os livros, podendo se referir a esse livro, serão entregues aos justos, aos santos. Mas é óbvio que Enoque não tinha a pretensão de achar que ele seria o único a escrever. Então, podemos dizer que o livro de Enoque está profetizando a existência de livros futuros que serão entregues aos justos e aos sábios aqui, aos sábios. Lembra de Daniel capítulo 12? É mais um livro do profeta Daniel entregue aos sábios. E aquele livro nos traz alegria, principalmente porque ele também nos ajuda a entender o livro do Apocalipse, que é o livro que completa tudo e é o livro que nos traz o conhecimento cétuplo de Deus e é o livro que quebra os selos de Daniel. Então, os livros serão entregues para nós e nos dará grande alegria. Aqui, os quais proporcionarão muito contentamento por causa da honestidade e da sabedoria, porque esses livros contêm a honestidade, estes livros contêm a sabedoria, mas tem que tomar cuidado que tem livros escritos em nome de Deus que distorcem e alteram as palavras de Deus. Claro que eles não fazem isso o livro todo, porque senão ninguém iria crer. Mas livros que falam de arrebatamento secreto, que falam que Deus é 3, que o Espírito Santo é uma forma de um homem e que está num trono tripartido, isso são corrupções da verdade e serão julgadas. Agora, bom, vamos avançar logo, porque eu fiquei muito tempo no verso 18. No verso 17. Agora verso 18.
quando lhes forem transmitidos os livros, acreditarão neles e alegrar-se-ão com eles, e todos os justos que neles descobrirem os muitos caminhos da retidão terão a sua recompensa. Você acha que não terá recompensa para quem recebeu esse livro, teve contato, procurou desvendar e ensinar? Haverá recompensa. Se eu não for reprovado, essa obra aqui será contada no tribunal de Cristo. Ainda mais porque esse livro engrandece demais ao Filho. E ele é o livro, depois de Isaías, que mais fala do reino milenar. Isaías fala coisas do reino milenar que não são faladas aqui. Sim, Isaías tem a sua porção que é só de Isaías. Outras porções dentro do livro de Isaías que falam do reino milenar se conectam com outros livros. Mas tem coisas que são faladas somente em Isaías. E tem porções do milênio que são faladas somente aqui. Quando Deus está levando Enoque para lá e para cá e mostrando árvores incríveis e árvores que têm um cheiro maravilhoso, quando ele vê uma das maiores maravilhas que mais admirou ele, que é uma árvore que Deus dará aos santos, que o perfume dela é uma coisa incrível, que está perto do trono, e mostra para lá, mostra para cá, mostra portas do céu, que estão na terra, né, mas ligam o céu com a terra, 12 portas celestiais. Quando Deus vai mostrando tudo isso, ele não está mostrando essa terra aqui. E também não está mostrando somente o céu, porque porções do céu também são mostradas. Deus está mostrando a nova terra, que é o milênio. Você saca isso quando você escuta o livro algumas vezes. Então, vamos avançar para o 105. Naqueles dias, diz o Senhor, devereis convocar os filhos da terra e testemunhar-lhes a sua sabedoria. Naqueles dias, quando aparece essa expressão, abre os olhos, mostrai-lhe, pois sereis para eles como os seus guias e como um galardão para toda a terra. Pois eu e meu filho estaremos para sempre junto deles, ao longo da sua vida, nos caminhos da verdade. Será que Enoque está falando dele de Matusalém? Não, Enoque e Matusalém não está conosco agora. Mas o pai e o filho estarão, porque é o Espírito de Cristo aqui agora falando. Vós tereis paz, alegrai-vos, ó filhos da verdade. Amém. Capítulo 106 vai falar do nascimento de Enoque. Vamos pular dessa vez. O 107 continua falando do nascimento de Enoque. E aí o 108 ele retoma a palavra para a gente fechar o estudo. Outro livro foi escrito por Enoque para seu filho Matusalém. Esse texto aqui é um mistério. Que outro livro é esse? Se esse texto aqui ele realmente faz parte do escrito original, então eu não sei que outro livro é esse. Esse texto aqui, um dia me induziu a crer em Enoque 2. Eu ainda não consegui explicação para esse verso, porque está findando o livro. Se o livro de Enoque é um compilado de vários livros, e aqui já está no último livro, aqui está falando que um outro livro foi escrito por Enoque. Então, que outro livro é esse? Vou continuar. Bem como para os que virão depois dele, e que nos tempos últimos permanecerão fiéis seguidores da lei. Os últimos tempos. Vós que praticastes o bem, deveis esperar por aqueles dias, quando serão aniquilados os malfeitores e quando o império da ofensa terá o seu fim. Aguardai tão somente, virá o tempo do completo desaparecimento do pecado. Profetizou o 6º milênio, no finalzinho dele, que é a entrada do 7º, mas aqui falou do pleno conhecimento, desaparecerá por completo o pecado. E no milênio ainda haverá pecado, por isso a morte ainda existirá. E por isso o último inimigo do Senhor é a morte. Paulo fala disso em 1 Coríntios 15, convém que ele reine, milênio, 7º milênio, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí Paulo, vírgula, e fala, porém, o último inimigo a ser destruído é a morte. Ainda ficou um inimigo para o fim. No grande trono branco, a morte é aniquilada. Então aqui profetizou esse período também. Verso 4. Os nomes dos pecadores serão apagados do livro da vida e dos livros santos, ficando
seus descendentes para sempre eliminados. Seus espíritos serão derribados por terra. Gritarão e amaldiçoarão num lugar imenso e deserto, ardendo no fogo, e isso não terá fim. Aqui eu acredito que está falando de Isaías capítulo 66. Os livros serão entregues aos santos. Isaías capítulo 66 é um dos livros que, naquela porção de Isaías 66, confirma o que está sendo falado aqui, que tem cadáveres ali, ardendo num fogo, dentro do milênio. Entendeu? Parece estar falando disso aqui. Lá eu vi algo parecido com uma nuvem imensa. Por causa do seu volume, não pude abrangê-la com os olhos. Vi também um fogo de labaredas claras e algo que se assemelhava a montanhas ardentes, que se movia de cá para lá em círculo. Então eu perguntei a um dos santos anjos que estavam comigo: que é essa coisa que arde? Não é um dos fogos do céu, mas apenas uma chama que brilha, e nela se descobrem gritos, choros, lamentações, torturas e grandes sofrimentos. Então ele disse-me: neste lugar que estás vendo serão trazidos os espíritos dos pecadores, bem como os dos blasfemos e dos que falsificam tudo que o Senhor, pela boca dos profetas, anunciou sobre o futuro. Toma cuidado para você não fazer a igreja acreditar em coisas que não se cumprirão e sendo para ela tropeço no tempo da grande tribulação, induzindo elas a acreditarem em um arrebatamento secreto, em um livramento, fazendo com que essas ovelhas se tornem fracas, porque Deus irá cobrar. Principalmente se a pessoa vendeu o livro e se aproveitou para ganhar uns trocos através de livros assim. Verso 12. Pois cada coisa que eles fazem está escrita e assinalada no alto céu, para que os anjos as leiam e saibam o destino dos pecadores. Conheçam o destino dos humildes, isto é, dos que mortificaram o seu corpo e que por isso foram gratificados por Deus, dos que foram injuriados pelos homens maus, dos que amaram a Deus e desprezaram o ouro, a prata e qualquer bem terrestre, mas que entregaram o corpo a um massacre, dos que durante a vida nunca tiveram desejos de iguarias mundanas, mas consideraram todas as coisas como um sopro passageiro, e segundo isso viveram. O Senhor provou-os de muitas maneiras. Não está falando aqui do tempo das testemunhas? Claro que engloba os profetas, e claro que os profetas são testemunhas do Senhor. As testemunhas do Senhor sempre existiram, desde que o Senhor chama elas e as separa. São testemunhas dele, até chegar à etapa final, que é dentro da grande tribulação e que está sendo destacado aqui. O Senhor os provou de muitas maneiras, mas seus espíritos foram achados puros, de tal sorte que os seus nomes puderam ser enaltecidos. Eu descrevi nos livros todas as recompensas que foram reservadas para eles. Falou de tudo mesmo que ele mencionou atrás, tudo que Deus separou para os santos. Ele determinou-lhes um prêmio por terem sido considerados como homens que amavam mais o céu do que a sua própria vida sobre a terra. E lá em Apocalipse 12 tem um texto que fala isso. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e diante da face da morte não amaram a sua própria vida. É interessante que em Apocalipse 13 diz que a besta fez guerra aos santos e venceu. Mas em Apocalipse 12 você descobre que ela venceu o corpo deles, não venceu o espírito. Lembra que Jesus falou? Não temeis aqueles que matam apenas o corpo, mas aquele que mata o corpo e tem o poder de jogar a alma no inferno. E os santos, as testemunhas, levaram isso a sério. Não temeram a besta que podia matar o corpo. Temeram aquele que depois que mata o corpo, Apocalipse 19, a espada que sai da boca do Senhor Jesus, tem poder de lançar a alma no inferno. E aí você vai descobrir no Apocalipse 12 que quando elas morreram e derramaram o seu sangue, elas venceram. Perderam para poder vencer, porque elas testemunharam o sangue de Cristo. E que louvavam enquanto eram pisoteados pelos homens maus,
suportavam ofensas, humilhações e insultos. Mas agora eu chamo a mim os espíritos dos bons, dos que pertencem à geração da luz. Transfiguro os que nasceram nas sombras. Você pode pegar essa parte aqui, ó. Transfiguro os que nasceram nas sombras e levar para Enoque, capítulo 49 ou capítulo 50. Confere lá, vai falar da transfiguração dos corpos, que Paulo fala claramente em 1 Coríntios 15. Então diz aqui: transfiguro os que nasceram nas sombras, os que na sua carne não receberam a recompensa de acordo com a sua fidelidade. Eu desejo introduzir na plenitude da luz aqueles que amaram o meu santo nome. Olha o nome do Senhor, aparecendo aqui mais uma vez, como lá no Salmo 91. E colocarei cada um no seu trono de honra. Aqui profetizou o milênio e, obviamente, a eternidade. Trono de honra, não somente para julgar, mas para reinar dentro do milênio. Eles haverão de resplandecer por tempos intermináveis, pois a retidão é conforme a justiça divina. Verso 19. Ele recompensa os que permanecem fiéis nos caminhos da honestidade. Eles haverão de constatar que aqueles que nasceram nas trevas serão lançados, enquanto que os justos haverão de resplandecer. Todos nós nascemos nas trevas, mas por isso Deus nos dá um novo nascimento, pela fé no Evangelho de Cristo, que fala do sacrifício dele e de toda a sua obra. Verso 21, para finalizar. Os pecadores levantarão altos gritos ao verem aqueles no esplendor, enquanto eles mesmos devem partir para os dias e os tempos que lhes foram reservados. Isaías 66, de novo. Pessoas em tormentos vendo os vencedores. E os vencedores indo para os tempos que lhe foram reservados. Milênio como reis e sacerdote e eternidade. Tá certo, irmãos? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aqui a gente finaliza o livro de Enoque. Quero que vocês deixem os comentários o que vocês entenderam, o que não entenderam, tá? Obrigado por tudo. Compartilhe o vídeo, dê like, participa aí do canal, verifica a sua inscrição. Esse vídeo vai estar junto na playlist e todos os acréscimos que eu tiver em mente e alguma coisa que eu tiver para falar, eu falo no comentário fixo ou na comunidade do canal, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na paz.